Você nunca se perguntou por que os seres humanos estão enterrados, em média, a 2 metros abaixo da Terra? Existiu uma doença chamada de peste bubônica, doença causada pela bactéria Yersinia pestis, que atingiu o continente europeu em meados do século XIV. Os historiadores acreditam que a doença surgiu em algum lugar da Ásia Central e foi levada por genoveses para o continente europeu. O resultado então foi catastrófico, pois a doença atingiu praticamente todo o continente e resultou na morte de milhões de pessoas. As estimativas mais tradicionais falam que cerca de 1/3 da população europeia morreu por causa da crise de peste negra, mas algumas estatísticas sugerem que a quantidade de mortos possa ter ultrapassado a metade da população europeia. Era uma bactéria que era encontrada em pulgas que ficavam em ratos contaminados. Quando as pulgas contaminadas tinham contato com seres humanos, a transmissão da doença acontecia. A partir daí, a peste poderia ser transmitida de humano para humano pelas secreções do corpo ou pela via respiratória. Os historiadores acreditam que a peste negra surgiu na Ásia Central. Existem inúmeras teorias sobre o lugar específico onde a doença surgiu, mas a mais aceita sugere que o lugar de origem é a China e que durante muito tempo a peste tenha atuado exclusivamente na Ásia Central. A partir do século XIV, ela se espalhou por terra e por mar pelo Oriente. Regiões como a Mongólia, parte da China, Síria, Mesopotâmia e Egito teriam sido atingidas no começo do século XIV, causando a morte de cerca de 24 milhões de pessoas nesses locais. A doença teve contato com os europeus por meio de um conflito que aconteceu em Cafa, colônia genovesa localizada na Crimeia, região atualmente disputada por Ucrânia e Rússia. Bem, na verdade, o que isso tem a ver com o sepultamento a 7 palmos? Você já deve ter se perguntado. Para se ter uma ideia da gravidade do problema, por semana morriam cerca de 8.000 pessoas. Com medo então da epidemia, foi estabelecida uma nova regra para os cemitérios, que era justamente essa distância dos 7 palmos entre a terra e o corpo. Mas não era só por isso. Após o fim da peste, a ordem foi suspensa e os mortos voltaram a ser enterrados mais próximos da superfície. Entretanto, o número de cadáveres que sumiam dos túmulos e eram vendidos para estudos patológicos, principalmente em universidades, aumentou drasticamente. Diante desta proximidade do cadáver com a superfície, isso obrigou o governo a retomar a Lei dos 7 Palmos criada na época da doença. Da Inglaterra, esta tradição foi se espalhando e se adaptando nas demais culturas ocidentais. Aqui no Brasil, a medida varia entre 1,30 m e 1,60 m, dependendo do estado ou da cidade. Sendo assim, a motivação para que os corpos sejam sepultados a 7 palmos dentro do chão é esse. Na época da peste bubônica, pelo fato dos corpos serem enterrados muito próximos, ou seja, em covas rasas, os cachorros conseguiam encontrar o cadáver e arrastá-lo, podendo ser um agravante na proliferação da doença para mais pessoas. Para não mais correr esse risco, adotou-se essa medida de ser uma cova de 7 palmos, a forma segura de evitar uma contaminação ainda mais séria. E então, sabia que essa era a causa? Bem, espero que tenha gostado. Já deixe o seu like, se inscreva e não esqueça de acionar as notificações na opção todas. Assim, quando subir conteúdo aqui da Fatos Descobertos, você será avisado. Muito obrigado, gratidão por sua audiência. Nos vemos por aqui. Tchau!